A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Salmo 49, um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E proceder de forma reta ou proceder retamente entra na dinâmica de obedecer a Deus e naquilo que diz respeito às relações humanas, agir de forma justa, correta, misericordiosa. Ou seja, se verdadeiramente nos colocamos perante a presença de Deus, devemos nos questionar constantemente como é a nossa postura diante das pessoas. Proceder retamente requer coragem no aspecto ao qual nos chama a viver de forma sincera, em comunhão e de forma fiel, oferecendo um coração justo, oferecendo um coração puro, ao qual não tem duas medidas, mas somente uma medida, aquela que é viver na verdade, na transparência e buscando na vida encontrar o caminho da justiça. E na primeira leitura de hoje do livro do Eclesiástico, capítulo 35, dos versículos 1 ao 15, trata de uma reflexão acerca da observância da lei e sobre as formas de sacrifício agradáveis ao Senhor. Vejamos como inicia a leitura. Aquele que guarda a lei faz numerosas oferendas. Quem cumpre os mandamentos oferece um sacrifício de salvação. Vejamos o quanto isso é profundo. Muitas vezes pode ser que simplesmente nós estamos guardando leis, rituais, formas de oração, aspectos externos de tradições, mas estamos esquecendo do essencial, o cumprimento dos mandamentos. E os mandamentos, eles se transformam em vida. E a vida é o grande sacrifício que nós oferecemos a Deus. E nesse sentido, nós podemos nos perguntar sobre a verdadeira justiça diante de Deus, contrapondo a simples oferta material de sacrifícios com a verdadeira atitude do coração e a prática da lei. Nesse sentido, dos versículos 1 ao 4, é enfatizado que guardar a lei e praticar a justiça são atos que substituem os sacrifícios rituais. Ele ecoa a mensagem dos profetas, como em Oséias 6, versículo 6. Quero misericórdia e não sacrifício. Vejamos que, pelo próprio texto, a oblação de flor de farinha era uma oferta sem sangue feita no templo, conforme está em Levítico 2, versículos 1 ao 3. E a esmola é equiparada a um sacrifício de louvor, pois beneficia o próximo e agrada a Deus. E nos versículos 5 e 7 insiste que evitar o mal e a injustiça vale mais que ofertas rituais. Isso lembra o Salmo 51, versículo 19. Sacrifício agradável a Deus é um coração contrito. Então vejamos, o grande sacrifício se dá em vida. Na nossa caminhada na busca incessante pela conversão, quando verdadeiramente abrimos mão do pecado e recorremos à misericórdia de Deus, assim como a sua graça, e nos transformamos em pessoas diferentes, é um princípio de sacrifício. E quando verdadeiramente, com nossas atitudes, nós prestamos um culto verdadeiro a Deus. E Deus deseja, antes de tudo, um coração reto e justo, não apenas práticas externas. Nossa religiosidade deve ser autêntica e não uma formalidade vazia. E, nesse sentido, entramos na dinâmica do sacrifício agradável a Deus. Seguir os mandamentos, praticar a caridade e ajudar os necessitados são atos que Deus considera como verdadeiro sacrifício. Vejamos, se nós olharmos para a nossa realidade a nível Brasil, se de fato boa parte da população se preocupasse em praticar a caridade e ajudar os necessitados, nós teríamos um país totalmente diferente.
índices de violências reduzidos, pessoas necessitadas teriam ajuda, e muitas outras mazelas sociais seriam transformadas. E isso nós não estamos falando aqui de uma religiosidade material. Nós estamos falando que o culto verdadeiro de sacrifício de uma dimensão espiritual, começando no interior, certamente brotaria no exterior. Ou seja, aquilo que é bem ordenado interiormente, consequentemente, terá aplicações externas. E no Evangelho de hoje, em Marcos 10, dos versículos 28 ao 31, Jesus traz um ensinamento paradoxal, de que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Isso é interessante, é chamativo, desperta uma reflexão. E este trecho ocorre logo após o encontro de Jesus com o jovem rico, onde ele ensina que é difícil para um rico entrar no reino de Deus. Ele não diz que é impossível, mas é muito difícil. E diante desse ensinamento, Pedro menciona que os discípulos já deixaram tudo para seguir Jesus, esperando talvez uma garantia de recompensa. E este trecho faz parte da terceira predição da paixão, onde Jesus caminha para Jerusalém, deixando claro que seguir a Cristo implica em sacrifícios e perseguições, mas também em promessas de bênçãos e vida eterna. E a pergunta de Pedro, talvez ansioso ou buscando segurança, é a seguinte: nós deixamos tudo e te seguimos. Ele quer saber qual será a recompensa por abandonar seus bens e relações familiares para seguir Jesus. E Jesus não apenas confirma que há recompensa, mas amplia a compreensão de que significa seguir a Ele. Ninguém há de que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras por causa de mim e do Evangelho. Seguir Jesus pode exigir renúncias e sacrifícios, até mesmo de laços familiares e bens materiais. Quem não receba já no presente, 100 vezes mais. A recompensa já começa nesta vida, não em bens materiais diretos, mas na nova família espiritual, na comunhão da igreja. Não é esse espetáculo ou show de fé que vemos muitas vezes em canais de comunicação, mostrando uma dinâmica de um Deus materialista que nós somos recompensados com uma riqueza, onde os únicos beneficiados são sempre uma minoria. Essa não é a proposta de recompensa. E nesse sentido, podemos nos perguntar o que significa deixar tudo hoje. Bom, podemos refletir sobre a questão de priorizar Cristo sobre todas as coisas, colocando Deus acima das ambições materiais, não comprometer nossa fé por status ou poder, viver desapegados dos bens terrenos, buscando verdadeiramente uma comunhão com Deus. Colocar Cristo acima de tudo, sabendo que a maior recompensa não é terrena, mas a vida eterna. A grande recompensa é o próprio Cristo, que nos transforma em pessoas novas, para que possamos viver na mentalidade do ressuscitado. E é uma recompensa diária. Quanto mais nós quisermos, quanto mais nós nos adentrarmos ao mistério, teremos essa recompensa. Basta querermos e basta de fato e sinceramente buscarmos mais a graça de Deus em nossas vidas. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.